Olá, graça e paz, sejam muito bem-vindos ao Brasil em Cristo Jesus. E se vocês chegaram nesse vídeo, vamos aqui por partes. Primeiramente, eu não venho aqui para desmistificar esses mitos sobre Jesus, mandando você em acreditar ou não acreditar. Eu vim aqui de acordo com as Escrituras Sagradas, porque essa é a minha fonte de inspiração sobre Jesus e sobre quem era Jesus, quem era a pessoa de Jesus Cristo. Eu vim aqui para explicar e desmistificar várias coisas em que acreditam a respeito de Jesus. E temos aqui tudo anotado, ó. Você tem que anotar mesmo, não tenha vergonha. Você tem que anotar, escrever aqui, ó. Você tem que escrever aqui, anotar suas pregações, se você for pregar, anotar os estudos, se você dar aula teológica, você tem que anotar, ó. Minha Bíblia também tá riscada, tá tudo riscado, tá, tá tudo riscado porque o estudo gera a perfeição e o conhecimento. Se você estudar, o conhecimento vai vir até você, não você. Quer dizer, se você estudar, você vai ir até o conhecimento. O conhecimento não vai vir até você por você ser merecedor. Você tem que merecer esse conhecimento. Então é melhor você estudar as escrituras, porque você tem que ter esse conhecimento. Não é porque eu sou um jovem de 21 anos que eu vou esperar que eu sou muito jovem para começar a estudar. Não, você tem que estudar desde cedo. Eu sou um jovem de 21 anos, sim, mas eu tenho orgulho de falar cristão e desmistificar essa observação que as pessoas, que a maioria das pessoas, não são todas, tem sobre Jesus. E segunda coisa, esse vídeo é tanto para cristãos evangélicos como católicos e cristãos. Então, se você é católico, seja bem-vindo. Eu sou evangélico, mas você seja bem-vindo para escutar a palavra de Deus. Essas mistificações sobre Jesus, mistificações, né? Tá certo, mistificações sobre Jesus é o que as pessoas acreditam ser. Primeira coisa, a primeira mentira que as pessoas creem sobre Jesus. Jesus amava o pobre e odiava o rico. Isso é uma afirmação bem mentirosa, porque Jesus ele veio para salvar a todos que ama a sua oferta de graça e de salvação. Vamos agora aqui abrir em João 3, a partir do verso 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela terceira vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde ele quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Ainda termina. Uma das frases de Jesus é porque Jesus ele termina assim, ó: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no Filho no, no nome do Filho unigênito de Deus. Ou seja, essa é uma afirmação em que Jesus ele veio para todos, não só para rico, não só para pobre, mas sim para todos. Outra desmistificação que você pode ver é em Lucas, no capítulo 19, a partir do verso 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem, o quê? Rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Ou seja, o Zaqueu, mesmo sendo rico, mesmo pertencente à linhagem judaica, quer dizer, da elite judaica, porque ele era um publicano, trabalhando para os romanos, ele veio porque ele viu algo em Jesus, que é a salvação, o vazio que ele tanto queria ser suprido por a santidade de Jesus.
Vamos pular para o versículo 8 para desmistificar essa ideia tola de que Jesus só amava o pobre e não o rico. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ou seja, quebrou essa desmistificação, quer dizer, essa mistificação em que Jesus só amava o pobre e não o rico. Porque Jesus ele veio para todos, para salvar aquele que estava perdido. É como a palavra em Lucas falou. Outra mentira muito bem contada, que surgiu a partir do século IV, foi o arianismo. E você me pergunta, Rafa, então quer dizer que o arianismo tem a ver com os bigodistas da Segunda Guerra Mundial, com os alemães da Segunda Guerra Mundial? Eu lhe respondo que não. O arianismo surgiu a partir do século IV, em que Jesus era uma criatura e não Deus. Mas isso é uma total mentira, porque se você abriu de novamente no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 1 até o 5, você vê essa desmificação. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Ou seja, essa dignificação está aí, se você abrir no João, a partir do capítulo 1, porque está explicitamente em que João era assim Deus. E se você abrir em João 3,16, vai dizer a mesma coisa, porque Deus amou tanto o mundo que enviou seu filho. Ou seja, essa mentira foi contada por um homem chamado Arius, um homem elegante, bonito. Não sei se ele é bonito, porque eu não convivi com ele, é do século IV, né, obviamente. Mas eu estou brincando. Mas o Arius, ele veio para desmistificar essa coisa que Jesus era apenas um anjo enviado por Deus. Não, Jesus não é anjo. Jesus é Deus. Isso está na palavra de Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que fosse criado estava, né? Porque foi a partir de Jesus que houve a salvação em Cristo. Essa dignificação foi quebrada a partir do credo de Nicéia, porque se você estudar mais para frente na igreja, foi caído por terra através de um homem chamado de Atanásio. Atanásio quebrou essa mistificação de Arius e do arianismo e do credo nicênico por anular o arianismo durante o império, né, de Constantino, porque os ários acreditavam que Jesus não era Deus, mas sim uma criatura que veio por intermédio. E Atanásio fez isso, quebrou essa mistificação de uma forma brilhante, dando 2 exemplos. Se Jesus é uma criatura, então por que ele veio para salvar o mundo, sendo que uma criatura não pode morrer por todos, sendo que não é Deus? E 2, se a gente adorasse uma criatura, a gente está sendo antibíblico, pois uma criatura não pode ser adorada por ser uma simples criatura. Então, Atanásio foi brilhante em quebrar essa mistificação do arianismo e todo. Essa desmistificação entrou em vigor quando o credo nicênico veio para combater essa heresia do arianismo. E vamos agora para o terceiro mito que Jesus é um Deus bonzinho e o Deus do Antigo Testamento era mau. É outra mentira exacerbada sobre Jesus. Vamos agora abrir em Mateus 23, do versículo 1. Vocês vão ver o que eu estou querendo dizer. Vamos abrir aqui em Mateus, a partir do capítulo 23, do verso 1, onde ele estava criticando os fariseus. Quer dizer, então Jesus disse à multidão e aos discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus
filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. Gosto do lugar de honra dos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem de pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes. Portanto, vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Tá certo o que Jesus estava dizendo? Tipo, Jesus ele estava falando de uma maneira de julgamento, ele estava julgando os fariseus. Essa literatura da Bíblia, durante esse julgamento, o julgamento dos fariseus, quer dizer, o julgamento de Jesus para os fariseus é muito parecido com o que Deus fala no Antigo Testamento. Ou seja, Jesus, ele é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Se você abrir em Lucas, no capítulo 10, do versículo 13, esse mesmo estilo de julgamento de que Jesus faz com os fariseus, é o mesmo estilo de julgamento que ele faz para as outras cidades que rejeitam a sua oferta de graça, de amor e de salvação. Vamos aqui abrir Lucas, no capítulo 10, para desmistificar várias coisas. 10, 13 até o 15. 10, 13 até o 15. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque seus milagres que fossem realizados entre vocês ou fossem de Tiro e Sidom, ou Sidon, tanto faz, há muito tempo elas teriam se arrependido. Há muito tempo elas teriam se arrependido, já li, vestidos roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Ou seja, esse mesmo estilo de julgamento está entre Deus do Novo Testamento, que é Jesus, que é o mesmo Deus, Deus do Antigo e Deus do Novo são o mesmo Deus. E você abrir em Jeremias, a partir do 11, do versículo, quer dizer, o capítulo 11, do versículo 6 até o próprio versículo 11, você vê, porque Jesus e Deus são pai e filho, mas ambos são o mesmo Deus, são o mesmo que prega o evangelho para todos nós, são o mesmo que nos corrige, são o mesmo que nos dá aquela força durante as aflições e as tribulações. Vamos lá, 11 do verso 6, né? Jeremias 11 do verso 6. Olha só como o estilo de julgamento de Jesus para com os fariseus e Jesus para com as cidades é o mesmo estilo de julgamento com Deus, com Israel durante a desobediência. No tempo de Jeremias, Israel estava desobedecendo os mandamentos de Deus, adorando falsos deuses e falsos profetas. Vamos lá. O Senhor me disse, proclame todas essas coisas, quer dizer, proclame todas estas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Ouça os termos desta aliança e cumpra-os. Desde a época em que tirei os seus antepassados do Egito até hoje, repetidas vezes os adverti, dizendo, obedeçam-me, mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, ao contrário, seguiram os seus corações duros e maus. Por isso eu trouxe sobre eles todas as maldições desta aliança, que eu tinha ordenado que cumprissem, mas que eles não cumpriram. Então o Senhor me disse, há uma conspiração entre o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém. Eles retornaram aos pecados de seus antepassados, mas recusaram dar ouvidos às minhas palavras e seguiram outros deuses para prestar-lhes culto. Tanto a comunidade de Israel como a de Judá quebraram a aliança que eu fiz com os antepassados deles. Por isso, assim diz o Senhor, trarei sobre eles uma desgraça da qual não poderão escapar, ainda que venham a clamar a mim, eu não os ouvirei. Ou seja, o mesmo tipo de julgamento que Jesus fez com os fariseus e daquelas cidades de Cafarnaum, é o mesmo estilo de julgamento que Jesus, que o próprio Deus, porque Jesus é Deus, não tô
falando a mesma coisa, porque é a mesma palavra. Que Deus fez com os filhos de Israel, os filhos de Abraão, vamos dizendo, os filhos de Israel, para que ele não adorasse vários deuses, mas que para voltar-se a Deus, ao Deus único, ao Senhor dos exércitos. E vamos aqui desmistificar essa coisa, tem outras palavras, o mesmo estilo de julgamento, que eu vou deixar na descrição, os versículos da Bíblia que eu estou lendo. Essa é uma mentira muito delicada, vocês vão entender por quê. Quarta mentira, Jesus era palestino. Isso está muito desacerbado, tipo, dizendo que Jesus era palestino. Por quê? Porque a gente está vivendo uma situação muito complicada, principalmente em Israel. Eu não vou citar muito essa parte aqui, porque essa não é minha área, mas vamos aqui abrir em Mateus a partir do capítulo 1. Mateus a partir do capítulo 1. Vamos lá, abrir em Mateus, né? Você vê como essas coisas você tem que estudar, porque você não pode estudar a palavra sem estudar o contexto. Vamos lá, Mateus capítulo 1. Não, na verdade, vamos partir para o capítulo 2. Mateus 2, do 1 ao 7. Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrasse, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois disso, você entra essa desmistificação em que Jesus era palestino. Mas essa ideia de que Jesus era palestino surgiu hoje em dia. Por quê? Porque essa ideia que Judéia era a região da Palestina, na verdade era a região da Palestina, surgiu há muito tempo atrás, durante o século V, não sei, a partir do ano 132 lá para 135. Vocês podem, quem é estudioso de história, pode me corrigir nos comentários, não tenho problema com isso. Mas surgiu um cara chamado Adriano o Imperador. E não estou falando do jogador de futebol, mas sim do Imperador Romano, em que eles estavam com o Imperador Romano, Adriano o Imperador, estava profundamente irritado com as rebeliões judaicas, contra o Império Romano, e por isso ele mandou a força suprimir as forças revolucionárias judaicas. E por isso, esse Adriano, o imperador, para humilhar, provocar os judeus, ele fez uma seguinte forma: coloca a região da Judéia como a terra dos filisteus, Síria Filistina, que significa terra dos filisteus, ou seja, região da Palestina. E isso fez para provocar os judeus. É como se tivesse, sei lá, colocasse o estado de São Paulo, o Morumbi, e para provocar os São Paulinos, o Santista compra para provocar os São Paulinos, coloca Vila Belmiro. Agora não se chama Morumbi, se chama Vila Belmiro. É tipo isso. E os São Paulinos ficam irritados, porque essa era a ideia do Adriano Imperador. Irritar o povo judeu, para provocar, para se vingar do povo judeu que estava se rebelando contra o seu império. E por isso essa ideia de desmistificação de que Jesus era palestino. Mas não, Jesus é judeu, nasceu judeu, ele veio à casa de Israel para salvar todos, para reconhecer, para que tanto judeus como gentios reconhecessem a sua oferta de graça. E isso também desmistifica em Lucas, quando Jesus, o próprio Jesus, ele é apresentado no templo de Deus. Vamos aqui abrir em Lucas no capítulo 2, vamos abrir em Lucas no capítulo 2,
A partir do verso 21, completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer, completando o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés. José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Ou seja, Jesus ele foi nascido numa tradição judaica em que Maria e José fez com que Jesus obedecesse à lei de Moisés, pois a lei de Moisés não é a lei de Moisés, mas sim a lei de Deus. E Jesus veio para cumprir o quê? A vontade do Pai. Ele não veio para bagunçar a lei de Moisés, ele veio para cumprir a lei de Moisés. Isso entra nessa nossa outra mentira. Jesus era anarquista, um revolucionário. Essa é uma mentira muito, muito mal contada. Porque Jesus, ele foi morto pelas elites? Foram, mas isso estava cumprindo nas escrituras. Vamos aqui abrir o quê? Qual profeta? Isaías. Isso estava para cumprimento das escrituras sagradas. Vamos abrir em Isaías a partir do capítulo, o quê? 53. 53, a partir do verso 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, está escrito que Jesus ele não era anarquista, ele não veio para quebrar o Império Romano. Sabe quem tinha essa ideia de conquistar o Império Romano? Os próprios judeus daquela época, porque eles estavam sendo tão oprimidos pelo Império Romano, as leis romanas naquela época, porque eles achavam que um próprio Messias ele vinha para cumprir de acordo com suas próprias vontades, montar o trono de Judá e destruir o Império Romano à força. Mas não, Jesus ele veio para ir com todos nós, para morrer por todos nós. Porque Jesus era judeu, Jesus não era revolucionário, Jesus veio para cumprir a vontade do Pai. Vamos abrir aqui em Jesus 27. Jesus 27, ó. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, a partir do verso 11. Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Respondeu e lhes disse: Tu o dizes. Acusado pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era o costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: Qual destes vocês querem que lhe solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o havia entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: Não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Ou seja, a própria esposa de Pilatos, ela sentiu pena de Jesus, ele sentiu dó de Jesus, ela fazia parte do quê? Da elite. Ou seja, Jesus, ele não veio aqui para ser um revolucionário. Jesus, ele veio para cumprir a vontade do Pai, para salvar a humanidade, como diz aqui no Mateus, em 27. Vamos agora para aqui, ó, a partir do verso 42. Retirou-se outra vez para orar: Meu Pai, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem o que eu beba, faça-se a tua vontade. Ou seja, ele veio aqui para cumprir a vontade do Pai. Ele não veio aqui para ser um revolucionário, um anarquista, ou para cumprir a vontade do povo de Deus em derrubar o Império Romano. Ele veio aqui
para cumprir a vontade do Pai. Essa desmistificação de que Jesus era anarquista, ele veio para... Ele foi morto para a elite romana, ele veio para morrer não para a elite romana, não para a elite judaica, mas sim para toda a humanidade. Essa é uma mentira exacerbada em que as pessoas ainda acreditam, a maioria das pessoas acreditam, mas não está de acordo com a palavra. E, cara, última mentira, os judeus mataram Jesus. O que escrevi entre parênteses, mentira absurda no meu caderno, porque é uma mentira absurda. O que a gente vai fazer com os apóstolos